Então eu queria que você abrisse aí a Bíblia, você que trouxe Bíblia, você que não trouxe, que tem impressa, que tem no celular. Nós vamos ler hoje aqui 1 Reis 19. 1 Reis 19, a partir do verso 9 até o 13. Primeira Reis 19, versículo 9. Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 13. Todos abriram? Podem dizer amém? Vamos continuar aqui a história de Elias. Nós estamos com essa temática aqui, veja os dias de Elias, né? Dias de Elias. E o pastor Fábio, do domingo passado, ele nos trouxe algumas informações da história de Elias. Muitos de nós conhecemos porque Elias não é uma pessoa comum. As coisas que acontecem com ele são, no mínimo, extraordinárias. Falar de Elias é falar de coisas assim inimagináveis. Essa é que é a verdade. Então eu vou só recapitular aqui algumas coisinhas para poder fazer um link com a palavra, e eu vou ler essa passagem, né? Vamos ler agora essa passagem e depois eu vou fazer aqui só uma breve retomada para fluir aqui na palavra. Então aqui, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9, você acompanha aí comigo, diz assim: ali entrou numa caverna, Elias, tá? Onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, ou uma voz mansa, tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, essa é uma das passagens que eu acho mais belas em toda a Bíblia. E também na história de Elias. Eu acho essa passagem assim misteriosa, enigmática, empolgante, tem algo aqui muito especial. Mas deixa eu dar só aqui uma revisada no que nós vimos domingo passado. Elias é um profeta grande, é uma figura de renome, de relevo em toda a história de Israel e até os dias de hoje para nós, da cultura judaico-cristã. Os cristãos aí em todo o mundo conhecem um pouco da história de Elias. E ele é essa figura assim, tão ímpar. No Monte da Transfiguração, quando você vai ler Mateus, quando você vai ler sobre Jesus, houve ali um momento que Jesus subiu ao monte e levou Pedro, Tiago e João. E lá no monte houve um fenômeno sobrenatural. Jesus começou a brilhar. E do lado estava Moisés e do outro lado estava Elias. E o Pedro, Tiago, João perceberam que era Elias e Moisés. E ficaram maravilhados e não queriam mais nem descer do monte. A gente vai ficar aqui mesmo, a gente faz uma tenda para Jesus, uma tenda aqui para Moisés, uma tenda para Elias. E ali Moisés representando a lei, porque Moisés também é um nome forte em Israel. Mexa com qualquer um, mas não mexa com Moisés, que você vai com uma briga. Moisés representando a lei e Elias representando toda a voz profética de toda a trajetória aqui da história do povo de Israel e da nossa história também.
a voz profética e a lei. E ali bem no centro Jesus, que Jesus na verdade, Jesus é a própria justiça de Deus. É a própria lei, é a justiça ali encarnada em Deus. E os profetas são todos aqueles que falaram que Jesus viria. Toda a Bíblia aponta para a vinda desse Cristo. Então estava ali esse cenário e Elias estava lá. E o interessante, e assim bem, a gente faz uma ligação entre Moisés e entre Elias, porque Deus falou para Moisés, Moisés, sobe no monte e morre. E Moisés subiu, ninguém sabe como foi essa morte e ninguém sabe o que é que Deus fez com o corpo. Simplesmente sumiu. Deus tratou de tudo. E Elias, a gente sabe que Elias, ele subiu ao céu vivo. Sabia que Elias não morreu não, minha gente? Olha, é privilégio de poucos, tá? Eu não conheço mais ninguém, só Enoque. E Elias foi para o céu vivo. Ele estava ali com Eliseu, caminhando, e Eliseu, discípulo dele, falava, eu quero o teu poder. Ele sabia o que estava perto de Elias partir. Eu quero o teu poder, eu quero a tua porção. Eu quero a tua capa. Pois você vai ter, se me vires partindo, o poder é teu. E aí, minha gente, entra uma carruagem de fogo, aparece assim uma carruagem de fogo. Imagina aí uma carruagem entrando aqui, de porta dentro, uma carruagem de fogo, pegando fogo e circulando isso daqui. É uma loucura imaginar isso. E esta carruagem apareceu, e apareceu um redemoinho, pegou Elias e levou. E o homem está lá. Não me pergunte como, nem em que céu ele está vivo. Elias está vivo. E assim ele e Moisés têm essa coisa especial aí. Ninguém sabe o fim de Moisés. Sabe como é que foi? Misterioso. E Elias foi com vida e tudo para o céu. Deus levou. E está lá, vivo. Elias é essa pessoa de extraordinário poder. Mas o poder não é dele, o poder é de Deus. Você vai ver aqui hoje, nessa minha mensagem, como Deus é poderoso e como a gente esquece disso. Mas é parte da nossa fragilidade humana. Inclusive, a gente vai se identificar muito com Elias também. Porque ao mesmo tempo que Elias participa de coisas extraordinárias, ele também tem os momentos dele de ser humano, né? Cansado, sem esperança. Mas aí Elias aparece assim, pá, de repente. A gente está lendo Reis e de repente Elias assim, pô, tá lá. Ele aparece diante do rei e da rainha dizendo, é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa, rei Acabe. O nome do rei era Acabe e o nome da rainha era Jezabel. Eu vou dizer aqui uma coisa, olha, 3 anos sem chover. O pastor Fábio até falou isso domingo passado. 3 anos sem chuva. Para você saber que Deus é Deus poderoso, é Deus de Israel. E passou 3 anos sem uma chuvinha, sem uma gotinha, sem orvalho, sem nada. Assim, de repente, a gente lendo Reis e esse homem aparece. Elias, o tesbita. Quem é essa pessoa? Está lá. E um outro episódio assim muito, muito marcante é o encontro dele com a viúva de Sarepta. O pastor Fábio também falou aqui domingo passado. A viúva estava debaixo dessa miséria seca. Estava tomado de seca. Não tinha comida, não tinha fartura, não tinha nada. E ele bate na porta da viúva. Está só ela e o menino. Ela diz, ele pede comida. Ela fala, olha, eu e o meu filho, vamos já, daqui a pouco a gente morre. Só tem mais esse pouquinho aqui, ó, de farinha, a gente vai comer, vai morrer. Fazer aqui um pão, a gente come e morre. Faz primeiro para mim e depois tu faz para ti e para o teu filho. E ela confiou, fez o pão lá para o profeta e aconteceu um milagre. Uma multiplicação de farinha e de azeite. Aquela mulher experimentou uma prosperidade inimaginável naquele contexto de seca. Ela podia vender, ela podia comer à vontade, porque não faltava azeite se multiplicando na farinha, nas panelas, a farinha, as panelas, tudo se multiplicando ali. E aquela mulher foi ali socorrida por Deus em meio àquela calamidade. Então essa história é muito marcante. Ele estava lá na Fenícia.
Elias foi para lá, passou pelo Jordão, jogou a capa, as águas se abriram, ele passou, o pezinho enxuto, ressuscitou o filho da viúva, porque o menino morreu. Ô, homem de Deus, o senhor veio aqui para minha casa para me dar um castigo? Está aqui o meu filho morto. Ele foi lá, ele orou para o menino ressuscitou. Qual é a ressurreição que você precisa na sua vida? É um sonho? É uma dificuldade que precisa ser vencida? Deus faz essas ressurreições extraordinárias. E ele fez isso na casa dessa mulher. Teve o desafio do Monte Carmelo. É emblemático, esse episódio é emblemático. Está todo mundo lá no Monte Carmelo. Nós vimos, né, quando fomos para Israel, Monte Carmelo. Passamos por ali, estava lá o Monte Carmelo. Subiu Elias, subiu a multidão, subiram 450 discípulos de Baal. Eu vou já explicar para você por que essa confusão todinha estava acontecendo aqui. De seca, de desafio no Monte Carmelo. 450 discípulos de Baal estavam lá, profetas de Baal, e Elias sozinho do outro lado. Aí Elias disse, pega o novilho, vocês, e eu vou pegar aqui o novilho também. Vamos fazer aqui um altar. Os profetas de Baal fizeram um altar. Elias fez o altar a Deus, colocaram os novilhos lá. Agora chamem aí a Baal para ele queimar o novilho como sacrifício, como oferta, e para que ele manifeste o poder dele. E aí os profetas de Baal começaram a clamar, e Baal não atendia. Nada. Desde de manhãzinha até ali, perto de meio-dia, e nada de Baal responder. Elias disse, fala mais alto, vai ver que ele está, sei lá, fazendo alguma outra atividade. E começou a caçoar. Chegou a hora de Elias. Elias clamou ao Deus de Israel e ele disse, olha, vamos botar água, eu quero água. Pode botar água aqui, bota água, pode molhar a lenha, pode molhar o novilho, molha tudo, deixa bem molhadinho. Chega e criou assim um corredorzinho de água. Ele clamou ao Deus de Israel e veio fogo e chupou tudo, chupou a água, a lenha, consumiu o novilho, consumiu tudo. E o povo se prostrou e deu glória a Deus. O Senhor é Deus, o Deus de Israel é Deus, e foi aquela coisa. E perseguiram os profetas de Baal. E foi mais, além da glória de Deus se manifestar, houve ali também uma disputa de deuses. Era o Deus Todo-Poderoso contra o Deus Baal. E nessa disputa, não dá para ganhar de Deus, o Criador eterno, Todo-Poderoso. Não há como ganhar dele. E aí perseguiram os profetas de Baal, mataram os profetas de Baal. E a Jezabel, a rainha, ela ficou furiosa. Porque ela já mandava matar os profetas de Deus. Ela já mandava exterminar. E ela ficou com muita ira porque mandaram matar os profetas do Deus Baal, que era o Deus dela. Então, para vocês entenderem o que estava acontecendo naquela época, Israel era um reino do norte, mais em cima, capital Samaria. Judá era o reino do sul, capital Jerusalém. Era um reino dividido, 2 irmãos rivais. E onde é que Elias estava? Elias estava ali no norte, em Israel. Quem era o rei? O rei era Acabe. Quem era a rainha? A rainha era Jezabel. Da onde veio Jezabel? Jezabel veio da Fenícia. A Fenícia era constituída de um povo próspero, de um povo rico, de um povo desenvolvido na navegação, um povo que desenvolveu a escrita alfabética. Então, um povo que estava lá na frente. Jezabel era uma figura importante, era a princesa de Tiro e Sidom, era uma princesa, não era uma megera, era uma mulher bem tratada, uma mulher com riquezas. Então era uma mulher que tinha uma influência. E Acabe queria casar-se com Jezabel para fazer a aliança entre Israel e a Fenícia. E essas alianças eram costumeiras, aí desde Salomão. Salomão foi um rei anterior. Salomão, ele estendeu o poder dele em várias nações. Casou com a moça do Egito para ganhar uma cidade egípcia.
E Salomão, ele ia estendendo a sua influência e o seu poder. Salomão, ele teve um reinado muito forte, muito próspero, mas ele fazia esse tipo de aliança. Sabe quando você tem um filho, para as mamães aqui, o papai aqui, quando você tem um filho ali já na adolescência, juventude, aí você diz assim, eu não quero que você ande com fulano. Fulano é uma má influência. Não é comum essa frase? É muito comum. E às vezes o filho não obedece. E era isso que acontecia. Deus falava isso para Israel. Olha, não é para se misturar. Esse povo aqui, olha, tem um Deus Baal. Esse Deus aqui, os sacrifícios feitos a Baal, eles envolvem orgia sexual, eles envolvem mutilação, as pessoas se cortam, as pessoas fazem sexo à torta e à direita. Esse Deus Baal, que tem uma esposa, uma deusa chamada Astarote, deusa da fertilidade, é uma deusa também nessa mesma linha. Moloque também aparece na cena. Esses deuses todos aqui, você entregava o seu filho para ele ser queimado. Era entrega de filho para sacrifício. Que coisa horrorosa. Você entregar o seu filho para ser queimado, era isso que esses deuses pediam. Eram orgias, eram pecados sexuais, era queima de humanos. Aí Deus falava, não quero que vocês se misturem, porque esse povo é assim. Eles não têm a minha palavra no coração, eles não têm a orientação, vocês têm a palavra, vocês têm a proteção. Não é isso que a mãe fala para o filho? Você está protegido, eu estou te dando aqui uma palavra, eu estou te dando uma orientação, anda por esse caminho aqui que você vai acertar. Você imagina Deus. Deus fazia a mesma coisa, anda por esse caminho aqui, a minha palavra é vida para vocês. Gente, essa palavra aqui é vida para vocês. Essa palavra aqui é a nossa proteção. Se você não esquecer dessa pregação hoje, vai te ajudar muitíssimo durante a semana. E vai te ajudar muitíssimo durante toda a tua vida. Essa palavra aqui é proteção. E era isso que Deus falava para o povo. A minha palavra é proteção para vocês. É proteção para o coração. É a prosperidade, é a conquista. Anda na minha palavra. Mas Israel não obedeceu, não ouviu, esqueceu. Esqueceram desta palavra aqui, ó. Abandonaram essa palavra, nem lembravam mais. Nem lembravam mais. E aí começaram a fazer essas alianças, essas negociações, um reino com outro reino, para ganhar uma cidade, para ganhar um privilégio econômico, social, iam se misturando, inclusive nos ritos, na adoração aos deuses. Era muito Deus, era um sincretismo assim, bem forte. Mas esses deuses não brincavam. Eles queriam sacrifício humano, era filho queimado, era orgia, era humilhação do homem, era homem se cortando, era humilhação. Eles botavam debaixo do pé. As trevas não brincam com a gente, nem brincam com os filhos da gente, nem brincam com a casa da gente, nem brincam com o coração da gente, eles vêm mesmo para destruir. 3 funções o diabo tem: matar, roubar, destruir. É aqui, ó, esse contexto. Então, estava aqui o caos. O caos instalado. Tem um livro de Jonathan Lima que o título é As Chaves do Reino e a Natureza Política da Igreja como Embaixadora de Cristo. E aí ele coloca 2 instituições, a espada, que é o Estado, poder político, e as chaves do reino, que é a igreja com poder espiritual. Essas 2 instituições aqui elas sempre se comunicaram até o iluminismo no século XVIII. O iluminismo chegou com um discurso separatista, a igreja para um lado, Estado para o outro. Não é assim não, hoje em dia? Se eu estou aqui no púlpito falando de política, eu vou ficar encrencada, não é? Se eu estou lá no meu trabalho e começo a falar de igreja, eu vou me encrencar. Pode ser que eu me encrenque muito também. Porque isso ficou bem separado, bem definido. E isso não era antes, não era assim antes. Aí hoje você tem uma laicidade, né? Vocês estão aqui, vocês vão concordar comigo, uma laicidade do Estado. O Estado, ele comporta todos os credos, né? Ele vai ali recebendo, aceitando, respeitando todas as religiões, né?
isso é o nosso cenário hoje. Precisamos ter cuidado ainda? Sim, eu não vou tirar aqui a minha espada e matar o meu colega de trabalho, porque ele professa outra fé, ele pode ser o que ele quiser, não posso. Elias foi para onde ajudar a viúva? Fenícia. A mulher nem tinha o Deus de Israel como Deus dela. Ela dizia assim, olha, o teu Deus, profeta, o teu Deus, era o Deus de Elias e o Deus da viúva. Mas Deus tem tanta misericórdia que ele não quer saber, ele quer todo homem para perto dele. Seja de qual credo for, ele quer resgatar aquela pessoa dos maus caminhos e trazer para perto dele. E isso, no tempo de Elias, isso era muito claro. Não tinha laicidade do Estado aqui, não. Aqui era só, Deus era muito exigente e muito claro. Não vão adorar outros deuses, a não ser que vocês queiram entregar os filhos de vocês queimados, a não ser que vocês queiram orgias, a não ser que vocês queiram se automutilar, a não ser que vocês queiram se destruir. Não tem isso, não tem neutralidade. Esse autor do livro que eu falei para vocês, ele vê a neutralidade com uma certa preocupação, porque nós acabamos nos anulando. Eu, uma vez, fui falar da igreja na faculdade, eu fazia letras lá na UFC. Eu fui falar da igreja, quase que eu levava um bocado de pedra. Quase que eu era apedrejada. E aí você fica acuado, você procura não falar. E isso pode ser muito maléfico. Visto que foi uma novidade isso aqui, de separar Estado e igreja, o respeito mútuo tem que ter, né? Estado, governo, igreja, tem que se respeitar. Mas essa separação, isso aí era antes do iluminismo, antes do século XVIII, isso não existia, era, né, tudo junto. E está aqui Elias, no meio de uma confusão, ele se apresentou ao rei e à rainha e ainda determinou aqui a seca por 3 anos. E o pastor Fábio falou que ele foi alimentado por corvos, Deus providenciou água, providenciou comida para ele se sustentar, até que acabou tudo, ele foi lá na viúva, lá na Fenícia. Deus, ele não aceita que você se destrua, porque ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele quer te proteger na palavra dele. Esta palavra aqui que traz vida, é essa palavra aqui que traz esperança para ti. Então ele não vai aceitar que você se prostitua com trevas. E Elias se levantou para combater isso aí. Foi para combater isso aí porque o povo esqueceu dessa palavra. Se nós não passamos as tradições familiares, brasileiro, às vezes eu acho que o brasileiro tem mania de não passar a tradição familiar. Aqui nós temos 3 gerações, ó. Francisca, Rosa, Arlane. Avó, mãe e filha, coisa linda. 3 gerações. Se a gente não passa um ensino para os futuros, os descendentes, eles esquecem. E às vezes o brasileiro, né, o que eu percebo, né, não tem muito essa coisa de tradição, de nome, a gente se apresenta às vezes pelo primeiro nome, né? Meu nome é fulano, meu nome é cicrano. E a gente vê às vezes nos filmes, né? Eu sou fulano de tal, é nome e sobrenome, porque tem a família do fulano de tal lá, tem os 2 nomes. Então tem a tradição. James Bond, George McFly. E aqui, essa tradição, Deus sempre foi muito cuidadoso. Tem que passar de pai para filho a minha palavra, para ninguém esquecer. Mas aqui, houve sim um esquecimento. E aí Elias ficou triste. O que Elias pensou? Eu me colocando no lugar de Elias. Ele pensou assim, Deus arrasou no monte. Desceu fogo. Consumiu tudo. O povo se prostrou. Está tudo certo. O rei e a rainha vão reconhecer que o Deus mais poderoso é o Deus de Israel. Mas sabe o que foi que a Jezabel falou? Elias mandou uma mensagenzinha para ele, não foi de WhatsApp. Elias, que os deuses façam o que eles quiserem comigo, se tu não morrer igual os profetas, os meus profetas que você matou. Amanhã. Esse Elias ficou desnorteado.
Elias ficou chocado, porque Elias esperava outra coisa. Não, agora Deus prevaleceu. Ali no monte, Deus mostrou todo o seu poder. Agora vai dar certo, agora Israel vai voltar para Deus. Mas isso não aconteceu. E ele fugiu. Elias enfrentou 450 profetas, mas ele não pôde mais enfrentar aquela palavra final da rainha. Por quê, pastora? É a humanidade dele. Ele tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada completamente. E ele fugiu, ele foi assim, totalmente apático, ele foi se deprimindo pelo caminho, ele fugiu. Ele saiu de cena, ele saiu daquele cenário. No meio do caminho, ele dormiu embaixo de um zimbro. E aí, muito deprimido, muito triste. Aí o anjo acordou ele e disse: Elias, come. Eu acho tão linda essa passagem. Parece a gente, quando está assim, não nos resta mais nada, não nos resta esperança, ânimo. Ô Elias, come. Preparei para ti. É muito lindo tratar de Deus. E aí Elias comeu, bebeu, e sabe o que ele fez? Foi dormir de novo. Quem está com depressão costuma fazer essas coisas, né? Não quero saber de nada, não quero levantar, eu não quero ir para canto nenhum, eu quero ficar aqui deitado. E o anjo ali pacientemente, depois de um tempo acordou: Elias, come mais, porque a tua caminhada vai ser longa. Gente, isso é Deus falando conosco hoje. Deus falando para você: ó, meu filho, minha filha, come mais, porque tem tanta coisa ainda para você viver, tem tanta coisa ainda para você caminhar. Ei, vai, come aí, se alimenta. E ele se alimentou, e a palavra diz que aquela comida deu forças a ele, e ele continuou. E aí ele foi lá para o Monte Horebe. Sabe que monte é esse? É o mesmo Monte Sinai, onde Moisés subiu para receber a lei. Nessa época de Elias, eles chamavam o Monte Sinai agora de Horebe. Mas era o mesmo monte onde Moisés subiu e Moisés disse: eu só via treva, uma escuridão absurda. E ao redor o monte fumegava, era fogo, era terremoto, era trovão, era raio, o povo morrendo de medo lá embaixo. E Moisés lá no topo. Só que ele ficou tão no topo que ele não viu nada que estava acontecendo aqui. Ele estava recebendo a lei. E o monte tremendo tudo. Quem gosta de relâmpago e trovão aqui? Só eu. Eu adoro relâmpago, trovão, aquele barulhão no céu, que para mim Deus está falando. Deus está falando. E assim, com toda a soberania, com toda a beleza que ele tem. Eu gosto demais de chuva, de relâmpago. E assim foi no Monte Sinai. Deus, com todo esplendor, com todo o poder, esse Deus implacável, todo poderoso, fez o monte tremer, e fez aquele fogo, e fez aquele terremoto. E foi para esse monte que Elias foi. E ele ficou escondido numa caverna. Se escondeu. E aí o Senhor falou para ele, nós lemos aqui no versículo 9. Elias, o que fazes aqui? Olha, Deus é tão maravilhoso. Que ele fica conversando com a gente, perguntando coisas para que a gente reflita. E a gente entre assim nas nossas conclusões, a gente começa a pensar na própria vida. Ele não ficou impondo nada, ele não ficou sufocando Elias, ele ficou conversando. O que fazes aqui, Elias? Aí está escrito aqui na palavra que veio um vento, mas um vento tão forte que rachava as rochas, que quebrava a penha. Sabe aquele rochedo todinho, foi quebrando tudo, e aquele vento. Eu estava caminhando lá no condomínio, nessa semana agora, e começou uma ventania, porque teve chuva essa semana. E eu caminhando e vi aquela ventania, já estava difícil de andar, e eu tinha que cobrir os meus olhos por causa da areia, e ao mesmo tempo eu tinha que estar alerta, porque o estacionamento é feito lá de umas estruturas de ferro, e elas estavam balançando. Se aquilo se soltasse, eu precisava me defender, né? E ao mesmo tempo que eu não conseguia olhar direito, eu tentava, e o vento me puxando para trás, eu tentando andar, e eu amo o vento, gente. Eu gosto de trovão, eu gosto de relâmpago, eu gosto de vento. Para mim é tudo Deus ali. E aquele vento me puxando para trás, e eu gostando, e eu estava achando era bom. Mas você imagina um vento desse aí? Esse vento aí estava quebrando, era as rochas, estava rachando tudo.
E a palavra diz, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, tremeu tudo. Eu nunca estive num lugar de terremoto. Aqui tremeu uma vez, não foi? O pastor estava na sala, ele sentiu, balançando aqui, em Teresina. Algumas pessoas sentiram, eu não senti. Foi muito fraquinho. E o terremoto veio aqui. Na palavra está escrito, essa origem aqui, terremoto, está escrito lá em Jó, em Isaías. Essa mesma palavra aqui, terremoto, é ferocidade. Então, o terremoto veio com tudo, mas o Senhor não estava no terremoto. Interessante que esse vento, né, esse primeiro fenômeno que apareceu foi o vento, ele está lá em Jó. No capítulo 15, no versículo 30, e esse vento lá diz que é o assopro da boca de Deus. É como se Deus estivesse soprando, e quebrando rocha, quebrando tudo. Olha que poder. E esse vento está lá em Êxodo 14, 21. É o vento que soprava ali do Oriente, soprou a noite todinha, abrindo o Mar Vermelho. Essa mesma palavra aparece aqui, quando Deus estava abrindo o mar. E essa mesma palavra aparece em 2 Reis 2:9, que é a porção do Espírito. Então, o vento aqui tem todas essas conotações. É o assopro de Deus. É o Espírito de Deus. Estava ali, naquela região onde Elias estava. E a palavra diz que Deus não estava no vento. Veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E veio fogo. Essa palavra aqui, fogo, é o mesmo fogo que aparece lá na sarça ardente. Moisés viu a sarça queimando. É o mesmo fogo do Monte Sinai. A mesma palavra usada para o fogo do Monte Sinai. Mas Deus não estava no fogo. E aí, por último, apareceu o quê? Um cicio, uma voz bem fraquinha, como um sussurro. Aí Elias se levantou, protegeu ali o rosto e saiu para falar com Deus. E aí o Senhor disse, Elias, o que fazes aqui? Eu acho assim, lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Primeiro, esses fenômenos, eles me falam alguma coisa. Esses fenômenos, o vento, o terremoto, o fogo. Sabe que esses deuses aqui, Baal, Astarote, eles diziam que eram os deuses da fertilidade. Se chovia, a responsabilidade deles. Se não chovia, a responsabilidade deles. Eles queriam atribuir os seus seguidores, atribuir os fenômenos da natureza a Baal. Mas era Deus que estava aqui. Deus sacudindo tudo com vento forte, com fogo, com tremor de terra. Deus estava ali conversando com Elias. Esses fenômenos aqui não podem ser atribuídos a Baal, porque Deus é que controla todas as coisas. Era Ele aqui se manifestando. O segundo ponto que eu vejo aqui, nessa cena de Elias, dentro dessa caverna, é a nossa fragilidade humana. Elias estava cansado, estava sem esperança. Quantas vezes a gente não se vê assim? Eu não consigo mais. Eu tô sem força, Deus. Me ajuda. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Elias estava assim. E agora? A manifestação do teu poder veio e a mulher quer me matar. Mataram todos os teus profetas, eu estou aqui sozinho. Estava deprimido, estava difícil. E não é assim. Olhe para dentro de você e veja se quantas vezes você já não se viu numa situação dessa. Esses fenômenos aconteceram, minha gente, porque Deus não é desse planeta. A natureza de Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural, Ele pode fazer muito mais. Olha, Ele estava dizendo assim, Elias, eu continuo sendo Deus. Está vendo esse vento quebrando tudo? Está vendo esse terremoto? Está vendo esse... Eu continuo sendo Deus. Não é Baal que está fazendo isso aqui, não sou eu. Eu continuo sendo Deus, até que veio aquela voz suave, aquela brisa, como um sussurro. Aí ali Elias tomou coragem e saiu para falar com o Senhor. E o que é interessante é porque Deus mostra para ele novos projetos. Deus dá para ele novas informações. Elias, tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal, que não beijaram Baal. Tem 7.000 homens lá, não é só tu não. Ah, é? Essa informação eu não tinha. Às vezes é a gente.
Ah, meu Deus, tem mais isso aqui, tem esse detalhe aqui. Olha, Deus está me mostrando, não está tudo perdido, não. E Deus fala para ele, olha, tem mais. Você vai ungir o rei da Síria. Você vai ungir o rei de Israel, rei da Síria, Azael. Rei de Israel, Jeú. E você vai ungir também Eliseu, vai ser o teu aprendiz, vai ser teu sucessor. Tem todos esses projetos para mim? Tem! É isso que eu quero dizer para você. Não acabou tudo, não. Tem outros projetos. Quando a gente pensa que pronto, cheguei aqui no final da linha. Tem outros projetos. Tem outros sonhos. Olha Deus colocando de novo Elias no olha o cenário político, social, histórico, econômico. Vai ungir rei? Quem é essa pessoa que tem esse poder para ungir rei, autoridades? Você vai ungir o rei da Síria. Da Síria. Você está ouvindo aí em casa? Rei da Síria. É povo de Deus, rei da Síria. Mas Elias foi ungir o rei da Síria, foi ungir o rei de Israel, ainda foi ungir Eliseu, o seu sucessor. Há projetos ainda para nós. Eu quero que você saia daqui dessa igreja com essa certeza de que há projetos para você, que há esperança para você, que há um caminho longo ainda para você andar. Então é bom você ir se alimentando, é bom você ir ter paciência, porque tem muito tempo ainda para você caminhar. E Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor. É isso que esse autor aqui, o Jonathan Lima, está falando no livro dele, As Chaves do Reino, a natureza política da igreja como embaixadora de Cristo. Se Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor do rei, Ele é o Senhor do político, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor do meu coração. Ele é o Senhor. Se Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Rei do meu coração. Não podemos nos anular, não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Dentro da nossa gavetinha, que a nossa fé é bem magrinha. Não podemos. Temos que declarar essa verdade. Jesus é o Senhor, Deus é o Todo-Poderoso. Você vai sair aqui por aquela porta entendendo que o Senhor tem planos para a tua família. O Senhor tem planos para o teu coração. O Senhor tem planos para a tua casa. Ele é Deus da vida. Ele jamais vai te entregar na mão de Baal. Ele jamais vai te deixar nas trevas. Ele jamais vai permitir a tua destruição. Jamais. Só tem uma coisa, é a palavra a seguir. É não esquecer da palavra. Qual foi o problema de Israel? O problema de Israel foi esquecer a palavra. E aí vimos toda essa confusão aqui que eu relatei para você. Mas o Senhor tinha projetos para Elias e o Senhor tem projetos grandiosos para nós. Olha só os projetos para Elias: ungir reis. Ungir outro profeta que ia dar seguimento ao ministério dele. Muito poder isso aqui, muito poderoso. Isso aqui é inimaginável. E ele compreende mesmo, está aqui o cuidado dele com Elias. E se você está aqui hoje, essa noite, é porque o Senhor tem cuidado com você e com a sua casa. Se você está aqui essa noite, é porque o Senhor tem coisas muito lindas ainda para descortinar na tua vida. Mas não esquece dessa palavra aqui, essa palavra que vai te proteger, é essa palavra que vai te guardar. Não pode se apartar dessa palavra. É aqui que o Senhor vai te dar todas as coordenadas, vai te orientar e você vai ver novos projetos em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé agora. E eu quero orar pela sua vida. Para que essa história de Elias seja também a tua história. A história de uma companhia doce do Senhor na tua vida. A história que você vai poder contar: olha, Deus falou comigo de uma forma doce. Deus me alimentou. Quando eu estava assim, força, Deus me entendeu. Deus caminhou comigo. Feche os seus olhos agora e se conecte com o trono de Deus.
Deus, meu Senhor poderoso, eu quero render graças ao teu nome, Pai. Eu quero render honra a ti, porque tu és o Deus verdadeiro, meu Senhor. Tu és o Deus da vida, tu és o Deus que nos guarda, Pai. O Senhor nos protege das trevas, o Senhor nos protege da morte, da destruição. O Senhor tem planos para a nossa casa, o Senhor tem planos para a nossa família, para o nosso coração. E nós queremos, Pai, dizer que nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela grandeza da tua palavra. E nós queremos agradecer porque o Senhor está sempre conosco, assistindo às nossas aflições, mas também trazendo o sustento para nós, a força para continuarmos. Pai, em nome de Jesus, todos que estão aqui hoje na igreja, todos que estão me assistindo de casa, Senhor, eu clamo a Ti para que essa palavra, ela faça morada dentro do nosso coração. Essa palavra encontre aconchego no nosso coração. Essa palavra de esperança, essa palavra de sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, abençoa os que me ouvem agora, porque essa é a Tua palavra. E que durante a semana, meu Deus, eles possam ver o vento do Senhor, o fogo do Senhor, o terremoto do Senhor, a Tua grandeza. Eles possam ver a Tua grandeza, Senhor. Eles possam ouvir a Tua doce voz, Pai, dizendo a eles que ainda há sim um tempo bom para caminhar, uma longa estrada para percorrer, mas percorrer contigo, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua palavra santa, debaixo do Teu poder. Senhor, no nome de Jesus, eu peço, Pai, que não largue da nossa mão. Eu peço, meu Deus, que seja o Senhor como aquele anjo que estava com Eliseu ali, debaixo daquela árvore, na caverna também. Senhor, fica conosco. Não vai embora da nossa presença. Fica conosco, segura a nossa mão, nos dá o Teu alimento, nos dá a força que há em Ti, nos dá a paz que há em Ti, nos dá a esperança que há em Ti. Fala para nós, Senhor, que os Teus projetos para nós são projetos tão lindos, tão poderosos, são projetos tão elevados. Pai, vem fortalecer a nossa fé nessa noite. Vem, Senhor, descortinar os nossos olhos para que possamos ver a restauração da nossa casa, a restauração do nosso coração. Santo é o Senhor. Igreja, ore, agradecendo porque o Senhor te trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de proteção. O Senhor jamais te entregará às trevas, entenda isso. O Senhor jamais te entregará a Baal. O Senhor jamais entregará o teu corpo para ser queimado, para ser cortado e destruído. O Senhor jamais. Ele tem para ti é um lugar de proteção. Ele tem para ti é um lugar do aconchego. O altar dele é o teu lugar. O altar do Senhor se derrama nos pés dele, porque nos pés do Senhor tu tem a tua proteção. Na palavra do Senhor tu tem a tua orientação, o teu conselho. No nome de Jesus, o Senhor é o Deus da vida. E Ele faz ressuscitar aquele que está morto na tua casa. O Senhor faz ressuscitar o teu coração morto. O Senhor faz ressuscitar os teus sonhos mortos. O Senhor faz ressuscitar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que você possa sentir no seu corpo a força do Senhor. Que o Senhor venha e abra para ti novos horizontes. Pai, no nome de Jesus, o teu nome seja glorificado em todas essas coisas. O Senhor tenha o teu nome honrado, o teu nome elevado nas maiores alturas por todas as tuas maravilhas na nossa vida, Pai. Não queremos esquecer jamais da tua palavra. Não queremos esquecer jamais do teu conselho. Não queremos esquecer jamais dos teus planos para nós, da tua bondade, da tua voz suave. Não queremos esquecer jamais, Senhor, que tu também é um Deus poderoso, o Deus de todos os fenômenos extraordinários. E é esse Deus, Pai, que és tu, é o Deus da nossa vida. No nome de Jesus, meu Senhor, nosso coração te agradece. O nosso coração te honra nesse dia, Pai. Obrigada pela tua palavra, queremos guardá-la no nosso coração para sempre e sempre. E o Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai. E possamos declarar aqui os teus milagres, possamos pegar esse microfone e dizer das maravilhas do Senhor.
nós possamos, meu Deus, andar em lugares altos, Pai. O Senhor seja Senhor da nossa vida, na política, na economia, na sociedade, na história. O Senhor seja Senhor da nossa vida, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso secreto. O Senhor seja Senhor verdadeiramente em todas as coisas. Esse separatismo, Pai, Estado, igreja, anulando, calando a igreja, Pai, no nome de Jesus. Mostra o teu poder, Pai, através da tua igreja. E traz a tua bondade para os políticos, para os econômicos, para os analistas, para os filósofos. Traz a tua bondade, Pai, na nossa casa. Traz a tua bondade no meio da nossa família. E traz a tua bondade, Senhor, para o nosso coração. No nome de Jesus, te glorificamos eternamente, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça ao Senhor. Faça uma breve oração agradecendo ao Senhor. E peça a Ele que essa palavra venha falar contigo durante toda a semana. Essa palavra venha falar com o teu coração durante toda a semana. E que Ele se revele mais e mais a todos nós. O Senhor se revele mais e mais quando soprar um vento no teu rosto. Você possa lembrar dessa brisa suave. E você possa lembrar que o Senhor quer falar contigo. Coisas boas, um futuro bom. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia.